Meu nome é Jonas, tenho 32 anos. Sou casado com Ítalo há 5 anos. Nossa vida juntos sempre foi tranquila, sem grandes sobressaltos. Moramos em um apartamento aconchegante no centro da cidade, onde cada vizinho mantém sua rotina sem muitas interações. Entre eles, havia Breno, um morador do 503. Alto, cabelos castanhos levemente bagunçados, olhos verdes penetrantes, corpo atlético de quem frequenta uma academia regularmente. Sempre que nos cruzávamos no corredor ou no elevador, ele me cumprimentava com um sorriso amigável e um olhar que, por vezes, parecia demorar um pouco mais do que o convencional. Eu retribuía, claro, mas nunca dei muita importância. Certo dia, após uma jornada exaustiva no trabalho, percebi que havia esquecido minhas chaves no escritório. Para piorar, Ítalo estava viajando a trabalho e só retornaria no final da semana. Liguei para ele, na esperança de que tivesse deixado uma cópia das chaves com algum amigo ou vizinho, mas sem sucesso. Desolado e suando devido ao calor sufocante daquele início de noite, sentei-me nos degraus em frente à porta do nosso apartamento, tentando pensar em uma solução. Foi então que a porta do elevador se abriu e Breno surgiu, carregando uma sacola de compras. Ele vestia uma regata preta que destacava seus braços musculosos e uma bermuda jeans despojada. Ao me ver ali, sentado e visivelmente frustrado, franziu a testa em preocupação. Ei, Jonas, tudo bem? Aconteceu alguma coisa? Levantei-me rapidamente, um tanto envergonhado por estar naquela situação. Oi, Breno. Esqueci minhas chaves no trabalho e meu marido está viajando. Estou trancado para fora de casa e sem saber o que fazer. Ele coçou a nuca, pensativo, e então sugeriu. Já tentou chamar um chaveiro? Pensei nisso, mas a essa hora deve ser difícil encontrar um disponível, e provavelmente cobrariam uma fortuna. Breno concordou, compreendendo a situação. Após um breve silêncio, ele sorriu de lado e disse: Bom, eu tenho algumas ferramentas em casa. Posso tentar abrir a sua porta se você quiser. Surpreso com a oferta, mas sem muitas opções, aceitei. Sério? Você faria isso? Seria de grande ajuda? Ele concordou novamente, indicando que eu o seguisse até seu apartamento. Ao entrar no 503, notei como o ambiente era organizado e decorado com bom gosto. Breno foi até um armário e pegou uma pequena caixa de ferramentas. Vamos lá, vamos ver o que podemos fazer. Voltamos ao meu apartamento e ele se ajoelhou diante da fechadura, examinando-a com atenção. Enquanto ele trabalhava, eu não pude deixar de reparar em como seus músculos se moviam sob a pele bronzeada e em como uma fina camada de suor brilhava em sua nuca. Sacudi a cabeça, tentando afastar aqueles pensamentos inoportunos. Após alguns minutos de tentativas, Breno suspirou e se levantou. Parece que essa fechadura é mais resistente do que eu pensava. Talvez seja melhor mesmo chamar um chaveiro. Meu coração afundou. A perspectiva de passar a noite fora de casa não era nada animadora. Percebendo minha expressão desanimada, Breno colocou uma mão reconfortante em meu ombro. Olha, se você quiser, pode esperar no meu apartamento enquanto tenta encontrar um chaveiro. Pelo menos lá tem ar-condicionado e uma cerveja gelada. Hesitei por um momento, mas a ideia de um ambiente fresco e uma bebida refrescante era tentadora demais para recusar. Obrigado, Breno. Aceito, sim. De volta ao 503, ele me indicou o sofá enquanto ia até a cozinha pegar as cervejas. Sentei-me, sentindo o alívio imediato do ar-condicionado. Breno retornou com 2 garrafas e se sentou ao meu lado, entregando-me uma. Então, Jonas, me conta mais sobre você. A gente se vê sempre por aqui, mas nunca tivemos a chance de conversar de verdade. Dei um gole na cerveja antes de responder. Bom, como você sabe, sou casado com o Ítalo. Trabalho em uma agência de publicidade e, na maior parte do tempo, minha vida é bastante rotineira. E você? Ele sorriu, apoiando o braço no encosto do sofá, virando-se levemente em minha direção. Sou personal trainer. Trabalho em uma academia aqui perto. Gosto do que faço, mas às vezes a rotina também pesa. Concordei, compreendendo. Imagino. Deve ser gratificante ajudar as pessoas a alcançarem seus objetivos, mas também cansativo. Breno me olhou com um sorriso acolhedor e disse: Relaxa, Jonas. Aqui você pode ficar à vontade. Agradeci e me recostei no sofá, sentindo o cansaço do dia pesar nos ombros. Breno ligou a televisão em um volume baixo, criando um ambiente confortável e tranquilo. Se quiser tomar um banho para se refrescar, fique à vontade. O banheiro é ali. A ideia de um banho era tentadora. Aceitei a oferta e ele me emprestou uma toalha limpa. O banheiro de Breno era impecável, com um aroma agradável de lavanda. A água morna ajudou a aliviar a tensão acumulada. Ao sair do banho, vesti minhas roupas novamente e voltei para a sala. Breno estava na cozinha preparando algo que exalava um cheiro delicioso. Espero que você goste de macarrão à carbonara. Adoro. Você não precisava se incomodar. Não é incômodo nenhum. Além disso, é bom ter companhia para o jantar. Sentamos à mesa e saboreamos a refeição enquanto conversávamos sobre assuntos diversos. Trabalho, hobbies, filmes favoritos.
Descobri que compartilhávamos o gosto por cinema clássico e literatura. A conversa fluía naturalmente, como se fôssemos amigos de longa data. Após o jantar, voltamos para o sofá com mais algumas cervejas. A atmosfera estava leve e eu me sentia cada vez mais à vontade na presença de Breno. Sabe, Jonas, é engraçado como a gente mora tão perto e nunca teve a chance de conversar assim. Pois é, a correria do dia a dia acaba nos isolando, né? Ele concordou com um aceno de cabeça e um sorriso suave. Mas fico feliz que isso tenha mudado hoje. O olhar de Breno encontrou o meu e por um momento o tempo pareceu parar. Senti meu coração acelerar e desviei o olhar, tentando disfarçar o turbilhão de emoções que me invadia. Mais uma cerveja? Claro. Ele se levantou e foi até a cozinha. Aproveitei esse instante para respirar fundo e tentar me acalmar. Quando Breno voltou, entregou-me a garrafa e se sentou mais próximo do que antes. Jonas, posso te perguntar uma coisa? Claro. Você e o Ítalo estão juntos há bastante tempo, né? Sim, 5 anos. E como vocês mantêm a chama acesa depois de tanto tempo? A pergunta me pegou de surpresa. Pensei por um momento antes de responder. Acho que é uma combinação de amor, respeito e comunicação. A gente tenta sempre conversar sobre tudo e entender as necessidades um do outro. Entendo. Breno ficou em silêncio por um instante, parecendo refletir sobre minhas palavras. Então ele se virou para mim, com uma expressão séria. Jonas, preciso confessar uma coisa. O que foi? Eu sempre senti uma atração por homens, mas nunca tive coragem de explorar isso. Fiquei surpreso com a revelação. Breno sempre me pareceu tão seguro de si. E você já conversou com alguém sobre isso? Não. Você é o primeiro com quem me sinto à vontade para falar. Houve um momento de silêncio, onde apenas o som da televisão preenchia o ambiente. Eu podia sentir a tensão no ar, uma mistura de nervosismo e expectativa. Breno, é normal ter dúvidas e questionamentos sobre a própria sexualidade. Eu sei, mas sempre tive medo do julgamento, de como as pessoas ao meu redor reagiriam. Isso é compreensível, mas o mais importante é você se sentir bem consigo mesmo. Ele me olhou nos olhos e pude ver a vulnerabilidade ali presente. Sem pensar, coloquei minha mão sobre a dele em um gesto de apoio. Obrigado por me ouvir, Jonas. Significa muito para mim. Sempre que precisar, estou aqui. Breno sorriu e senti que uma conexão mais profunda havia se estabelecido entre nós. A noite avançava e o cansaço começava a pesar. Já está tarde. Se quiser, pode dormir aqui. O sofá é confortável. Tem certeza? Não quero incomodar. Claro. Além disso, não quero que você fique perambulando por aí a essa hora. Agradeci e aceitei a oferta. Breno trouxe um cobertor e um travesseiro e me acomodei no sofá. Boa noite, Jonas. Acordei no sofá da sala do Breno com a luz da manhã invadindo pela fresta da cortina. Por um segundo, nem lembrava onde estava. Mas aí senti o cobertor macio, o travesseiro com um cheirinho bom, e lembrei de tudo. A chave esquecida, a cerveja, a conversa profunda e o jeito como ele me olhou antes de subir para o quarto. Sentei devagar, ainda meio zonzo. Peguei o celular. 7h40 da manhã. Mensagem do Ítalo. Chegando mais cedo hoje. Te amo. Li aquela mensagem umas 3 vezes. Meu peito apertou. Não era culpa, mas também não era leveza. Era outra coisa. Uma mistura de dúvida, calor, medo e curiosidade. Algo tinha mudado dentro de mim. Bom dia, dorminhoco. A voz do Breno veio da cozinha, acompanhada do cheiro de café passado na hora. Ele apareceu com um sorriso preguiçoso, camisa cinza larguinha e uma caneca nas mãos. Café fresquinho. Fiz do jeito que gosto, forte e sem açúcar, mas tem adoçante se quiser. Peguei a caneca e agradeci, tentando evitar contato visual demais. A verdade é que minha cabeça estava uma bagunça. A noite anterior não tinha tido nada de errado, tecnicamente, mas tinha sido diferente. Íntimo. Dormiu bem? Ele perguntou. Até que sim. O sofá é confortável. Ele riu e encostou na bancada, me observando. Ontem foi bom conversar. Fiquei com a sensação de que, pela primeira vez, alguém realmente me entendeu. Dei um gole no café e respirei fundo. Foi bom para mim também. Ele ficou em silêncio por uns segundos e então soltou. Sabe quando você sente que tem algo no ar? Tipo, uma energia diferente entre duas pessoas? Pisquei, nervoso. Você também sentiu isso? Senti. O silêncio que veio depois foi pesado, mas não era um silêncio ruim. Era carregado de tensão, de expectativa. Dava para ouvir o coração batendo no peito. Breno se aproximou devagar. Sentou ao meu lado no sofá, mas não disse nada. Só ficou ali, perto. Eu podia sentir o calor do corpo dele, o cheiro do sabonete, a respiração calma. Eu nunca... Ele começou a dizer com a voz mais baixa. Nunca fiz nada com o homem. Sempre tive vontade, mas, sei lá, medo talvez. Olhei para ele. E naquele momento parecia que o tempo tinha parado de novo. Era só eu e ele. 2 caras perdidos nas próprias vontades, tentando entender até onde podiam ir. Breno, a gente está cruzando uma linha aqui. Talvez seja a hora de cruzar.
Ele colocou a mão por cima da minha, de leve. Não apertou, só tocou. Foi um gesto tão simples, mas que acendeu tudo por dentro de mim. Eu podia ter recuado, podia ter dito não, levantado, ido embora, mas não fiz nada disso, porque eu queria estar ali, com ele, sentir aquilo, aquela liberdade, aquela adrenalina. Aos poucos fui me aproximando. Os olhos dele buscaram os meus, e quando nossos rostos ficaram a poucos centímetros de distância, tudo pareceu inevitável. Mas, de novo, não teve nada explícito. Não precisava. O que aconteceu ali foi mais forte do que qualquer coisa física. Foi o desejo reprimido ganhando forma. Foi a tensão acumulada se transformando em coragem. Preciso ir, falei, quebrando o momento. Eu sei. Nos levantamos. Ele me acompanhou até a porta. O clima ainda era denso, mas agora misturado com uma certa leveza, como se a gente tivesse tirado um peso das costas. Se precisar de mim, para qualquer coisa, já sabe onde me encontrar. Ele disse com um sorriso contido. Valeu por ontem, por tudo. Foi só o começo, Jonas. Voltei para casa com a cabeça girando. Ítalo ainda não tinha chegado. Tomei outro banho, como se aquilo pudesse lavar os pensamentos. Mas não adiantou. O rosto do Breno, o toque da mão dele, o clima daquela manhã, tudo ainda estava ali, grudado em mim. Quando Ítalo chegou, me abraçou como sempre. Me perguntou como foi o dia anterior, se eu consegui resolver as coisas no trabalho. Inventei uma desculpa qualquer e ele nem desconfiou de nada. Mas dentro de mim, eu sabia, alguma coisa tinha mudado. E eu não fazia ideia do que ia acontecer a partir dali. Durante os dias seguintes, evitei passar pelo corredor nos horários que o Breno costumava sair. Mas era impossível fugir para sempre. Uma tarde, quando cheguei do mercado, dei de cara com ele na garagem. Ele estava encostado no carro, falando no celular. Quando me viu, desligou na hora. Ei! Oi! Tava pensando em você. A frase foi direta, sem rodeios. Eu congelei por um instante. Breno, calma. Não tô te pressionando, só queria te ver. Saber como você tá. Confuso? Eu também. Ficamos em silêncio. A vontade de me aproximar era gigante, mas a culpa também pesava. Talvez a gente precise conversar de novo, falei. Hoje à noite. Pensei por um momento. Olhei para o mercado cheio de sacolas na minha mão. E então respondi. Hoje à noite. E naquele momento entendi que não tinha mais volta. Cheguei em casa depois do trabalho e o clima já estava estranho. Ítalo estava calado, mexendo no celular, só respondia com aham ou beleza. Eu tentei puxar assunto, mas ele estava distante. Aquilo me deixou ainda mais ansioso para o que ia acontecer à noite. A cabeça estava um furacão. Eu tentava focar no agora, mas a lembrança do Breno, do toque dele, daquele olhar, não saía da minha mente. Era como se uma parte minha tivesse despertado, uma parte que eu sempre empurrei para debaixo do tapete. Dei um jeito de sair de casa, dizendo que ia resolver uns problemas do trabalho. Ítalo nem questionou. Na verdade, parecia até aliviado por eu sair. Peguei o elevador com o coração disparado. Quando a porta se abriu no andar do Breno, senti um frio no estômago. Bati 2 vezes na porta. Ele abriu rápido, como se já estivesse me esperando. Entra, ele disse, com aquela voz baixa que fazia meu corpo inteiro reagir. A casa estava com uma luz mais fraca, cortina fechada, uma música leve tocando no fundo. Breno usava uma camiseta preta colada no corpo e uma bermuda que mostrava as pernas fortes. Ele estava diferente? Ou talvez fosse só o jeito que eu o enxergava agora. Quer beber alguma coisa? Perguntou indo até a cozinha. Melhor não. Hoje eu quero lembrar de tudo. Ele deu uma risadinha de canto e pegou 2 copos de água. A gente sentou no sofá, aquele mesmo sofá da outra noite. Por uns segundos, só ouvimos a música. A tensão no ar era quase palpável. Desde aquele dia, não paro de pensar nisso. Ele falou, olhando para o copo. Em você. Eu também. Tô me sentindo um estranho dentro da minha própria vida. Ele virou o rosto devagar e me encarou. Você tem medo? Muito. De mim? Do que isso pode virar? Ele se aproximou, mais do que antes. Os joelhos encostaram nos meus. O olhar dele buscava o meu com uma intensidade que eu nunca tinha sentido antes. Eu sei que a gente devia se afastar, que isso é confuso, errado para os outros, complicado para você. Mas eu não consigo. Fiquei ali, calado. As palavras travaram, mas dentro de mim tudo gritava. Era como se eu estivesse num beco sem saída, e a única direção possível fosse para frente. A mão dele encostou na minha perna, leve, como quem ainda pede permissão com o toque. Meu corpo todo respondeu. Não teve como ignorar. A pele arrepiou, o coração disparou. Breno, só fica. Não precisa acontecer nada. Só fica aqui comigo hoje. Fechei os olhos por um instante. Respirei fundo e fiquei. Ele puxou uma manta que estava no braço do sofá e cobriu a gente. Ficamos lado a lado, em silêncio. Às vezes o silêncio fala mais do que 1000 palavras. As mãos dele continuaram ali, quentes, firmes, como se quisessem dizer que estava tudo bem, mesmo que nada ali fizesse sentido. Aos poucos, a cabeça dele encostou no meu ombro.
e a minha virou devagar até tocar a dele. Foi simples, mas foi intenso. Foi o momento em que a gente parou de resistir e só se deixou levar. Ali, no meio daquele silêncio, no calor daquela manta com a música tocando ao fundo, rolou o que eu nunca achei que aconteceria. Não foi físico no sentido direto, mas foi muito mais do que isso. Foi a entrega. Foi o desejo represado encontrando saída. A mão dele subiu devagar até o meu rosto, me acariciou com cuidado, como quem toca algo precioso. E naquele toque, tudo ficou claro. Eu não estava ali por acaso. Aquilo não era só curiosidade. Era algo mais forte, mais profundo. A respiração dele ficou próxima da minha. O rosto a milímetros do meu. Nossos narizes quase se encostando. E então, no meio daquele momento, ele sussurrou. Se você quiser, eu paro agora. Balancei a cabeça, olhando nos olhos dele. E não teve volta. Foi um beijo lento, demorado, cheio de tensão acumulada. Um beijo que parecia carregar todos os sentimentos guardados por anos. Um beijo que me fez esquecer o mundo lá fora, que me fez esquecer que eu era um homem casado, com uma vida planejada. Aquele beijo foi como se eu estivesse conhecendo uma parte minha pela primeira vez. Depois, sem dizer uma palavra, ele me puxou mais para perto. Ficamos ali, abraçados, corações disparados, pele colada, respiração descompassada. Era como se o tempo tivesse parado de novo. Só existia aquele instante. A noite passou rápido, a gente conversou, riu, trocou histórias de infância, falou sobre medos, desejos, traumas. Ele contou sobre um garoto que gostou quando era adolescente, mas nunca teve coragem de dizer nada. Eu contei sobre o quanto passei a vida tentando parecer normal, tentando encaixar numa vida que talvez nunca foi minha de verdade. A gente se conectou de um jeito que vai além do físico. Era como se as almas estivessem se reconhecendo. Quando olhei o relógio, já era quase 3 da manhã. Preciso ir. Ele não insistiu. Só levantou comigo, me acompanhou até a porta. Jonas, você não está sozinho nisso, tá? Obrigado por tudo. Ele sorriu. Aquele sorriso que me desarma desde o primeiro dia. Voltei para casa devagar, com o peito apertado e a cabeça fervendo. Deitei ao lado do Ítalo, que dormia tranquilo, como se nada tivesse acontecido. E talvez, para ele, realmente nada tivesse. Mas para mim, tudo tinha mudado. Os dias que vieram depois daquela noite com o Breno foram os mais confusos da minha vida. Eu andava pelas ruas como se flutuasse. Estava no trabalho, mas a cabeça longe. Em casa, fingia estar presente, mas minha alma estava em outro lugar. Ítalo começou a perceber. Ele perguntava se eu estava doente, se estava estressado. E eu, no automático, sempre respondia que era cansaço. Mas não era isso. Era como se minha vida inteira tivesse sido colocada num espelho. E o reflexo me mostrasse algo que eu nunca tive coragem de enxergar de verdade. O problema é que quanto mais eu me aproximava do Breno, mais eu me afastava de mim mesmo. A culpa batia forte, principalmente quando eu via o Ítalo fazendo café para mim de manhã, ou perguntando se eu queria assistir um filme no sábado à noite. Aquele carinho dele doía em mim, porque eu sabia que já não era mais justo continuar com ele. Mas ao mesmo tempo, o medo me travava. Medo de acabar com tudo. Medo de enfrentar a verdade. Medo de me assumir, de mudar minha história depois de tantos anos levando uma vida que parecia certa. Pelo menos para os outros. Na quarta-feira à noite, recebi uma mensagem do Breno. Se quiser conversar, estou aqui. Mas só se for de verdade. Fiquei olhando para a tela do celular por um tempo, sem saber o que responder. Meu coração batia tão forte que parecia que ia pular para fora do peito. Respirei fundo e fui até a varanda. A cidade lá fora seguia seu ritmo. E eu ali, parado, tentando entender o meu. No dia seguinte, tomei uma decisão. Saí do trabalho mais cedo, fui direto para casa. Ítalo estava lá, mexendo no notebook. Sentei na frente dele, sem rodeio. A gente precisa conversar. Ele fechou o notebook na hora. Olhou para mim com uma expressão preocupada. O que foi? Não sei nem por onde começar, mas acho que você já percebeu que tem algo errado. Ele ficou em silêncio, esperando. Eu respirei fundo de novo. Eu não tô mais aqui, Ítalo. Não tô mais com você do jeito que você merece. Não é justo continuar desse jeito. Você tá me traindo? A pergunta foi direta, como uma facada no peito. Engoli seco. Tô, mas não é só traição física. É mais do que isso. É algo que eu tava tentando negar há muito tempo. Ele se levantou devagar. Caminhou até a janela. Ficou ali, de costas para mim. É com outro cara? Demorei alguns segundos para responder, mas sabia que não dava mais para fugir. O silêncio que veio depois foi o mais pesado que eu já senti. Dava para ouvir só os carros passando na rua e o barulho leve do vento batendo na janela. Você gosta dele? Gosto. E eu nem sei explicar como isso aconteceu, mas não dá mais para mentir. Ele virou para mim com os olhos marejados. Eu nunca tinha visto o Ítalo chorar. Ele era sempre o mais forte da relação. Mas naquele momento, ele estava quebrado. Por quanto tempo? Um pouco tempo. Mas foi o suficiente para eu perceber que estava vivendo uma mentira comigo mesmo e com você também. Ele se sentou no sofá,
Passou as mãos no rosto. Você vai embora? Acho que preciso, pelo menos por enquanto. Preciso me encontrar. Entender quem eu sou de verdade. Ele não disse mais nada. Ficou quieto. E eu entendi que era a minha deixa. Fui pro quarto, joguei algumas roupas numa mochila, peguei meus documentos e saí. Não fui direto para a casa do Breno. Fiquei andando de carro por um tempo. A cidade passava pela janela como um filme em preto e branco. Cada lugar trazia uma lembrança, um peso, uma dúvida. Mas no fundo, no meio de toda essa bagunça, tinha uma coisa que eu sabia. Eu não queria mais viver escondido de mim mesmo. Mandei uma mensagem pro Breno. Posso ir aí? Ele respondeu rápido. Claro, cheguei lá quase meia-noite. Ele abriu a porta e, quando me viu com a mochila nas costas, entendeu tudo sem que eu precisasse falar uma palavra. Você tem certeza? Não tenho certeza de nada. Mas eu sei que não dá mais para continuar vivendo como se nada tivesse acontecido. Ele me puxou para dentro, me abraçou forte, e naquele abraço eu senti um peso sair das minhas costas. Naquela noite, a gente não falou muito. Só deitamos lado a lado, em silêncio, como se só o fato de estar ali já fosse resposta para tudo. No dia seguinte, acordei com a luz do sol batendo no rosto. Breno estava na cozinha fazendo café. Fui até lá, me sentei à mesa. E agora? Ele perguntou. Agora eu vou tentar reconstruir, do meu jeito, sem esconder nada, nem de mim mesmo. Ele sorriu. Aquele sorriso tranquilo, que não cobra, que não força nada. Apenas entende. Fiquei na casa dele por uns dias. Depois consegui alugar um pequeno apartamento. Comecei uma terapia. Falei com minha mãe. Ela chorou, mas disse que me amava do mesmo jeito. Aos poucos, fui me sentindo mais leve, mais inteiro. Hoje, não sei se eu e o Breno vamos durar para sempre. Talvez sim, talvez não. Mas o que a gente viveu, ninguém tira. E principalmente, ele foi o empurrão que eu precisava para me libertar. Às vezes, a vida muda com uma chave esquecida no trabalho. Às vezes, é no gesto mais simples que tudo vira de cabeça para baixo. Mas o mais importante é quando você para de fugir e começa finalmente a viver de verdade. Se essa história te tocou de alguma forma, se você também já se sentiu dividido entre o que esperam de você e o que você realmente é, fica aqui comigo no canal. Toda semana tem histórias reais, impactantes e cheias de emoção. Se inscreve, ativa o sininho e compartilha esse vídeo com alguém que precisa ouvir isso. A vida é feita de escolhas e às vezes a mais difícil é a que salva a gente. Se você também tem um relato para contar, manda um áudio de até no máximo 20 minutos no meu WhatsApp. Sem palavrões ou conteúdo mais 18, pra gente respeitar as regras do YouTube. Você tem que ter acima de 18 anos. Pode falar seu nome ou ficar anônimo. Seu áudio pode virar o próximo vídeo do canal e ajudar outras pessoas que passam pelo mesmo. É só doar R$20 pro canal via LivePix e enviar o comprovante. E seu áudio pelo link do WhatsApp, que tá aqui na descrição e no comentário fixado. Você vai ter seu relato com a sua voz, aqui no canal. Ah, e se você não quiser enviar áudio, mas quiser ajudar o canal a crescer, qualquer doação é bem-vinda. Cada R$1 é um café a mais para eu trazer histórias novas para vocês. Eu quero ouvir você.